De mendigo a milionário. A incrível história de um jovem negro que venceu. Num prédio brilhante de vidro e aço, no coração da cidade, Marina Silva, 28 anos, carregava nas mãos um balde surrado e uma vassoura que já virara cúmplice de tantas madrugadas. Faxineira, simples, com olhos que carregavam um mundo de sonhos não realizados, ela abriu a porta do escritório do poderoso CEO Rafael Mendes. Aquele nome que faz o povo sussurrar. Cheio de mistérios e segredos proibidos. Mas naquela manhã, nada indicava que aquele dia comum jogaria Marina no centro de um furacão inesperado. A luz entrava pelo vidro e iluminava algo ainda mais chocante. Um bebê, largado, quase dormindo, no canto da sala, enrolado num cobertor puído. A pele macia, o choro suave que parecia um sussurro, e um silêncio brutal que segurava a respiração de Marina por segundos eternos. Ela pegou Gabriel, o nome que nasceu na cabeça antes mesmo de saber qualquer coisa sobre ele. O cheiro daquele neném misturava medo e esperança. Um nó apertado no peito de Marina fez as mãos tremerem. O bebê parecia quase perfeito demais para estar naquele lugar frio, cercado de poder e dinheiro. De repente, a porta se abriu com força. Rafael Mendes entrou. Os olhos do homem mais temido da cidade se arregalaram, cheios de choque e algo mais profundo, dolorido. Gabriel. O nome soou como um eco do passado, um passado que Rafael tentou enterrar. Bianca, a ex-namorada, o amor que ficou preso no tempo, e agora, no próprio filho que ele nunca soube que existia. O silêncio espesso tomou conta, o ar pesado com segredos não revelados. Marina sentiu o olhar de Rafael, duro, confuso e, por um instante, vulnerável. Ele nunca imaginara sentir isso. Medo, dúvida e um amor recém-despertado que queimava por dentro. Decidiu ali, sem entender muito bem como, contratar Marina para cuidar de Gabriel. Um gesto desacostumado num homem acostumado a controlar tudo com mãos firmes. No meio das limpezas, Marina abraçava Gabriel como se fosse tudo o que sempre quis. O sonho materno, finalmente, ali na palma da mão. Enquanto isso, Rafael lutava contra fantasmas que apunhalavam. Sua alma queria se aproximar dela, mas o orgulho e o passado o travavam. A tensão crescia silenciosa entre olhares furtivos e palavras não ditas. Quando Bianca reapareceu, a roupa branca da mulher parecia brilhar numa tempestade que se formava. Ela lutava para ter seu filho de volta, para completar o que ficou quebrado. A batalha legal explodia em cenas tensas, com acusações cortando o silêncio e olhares que perfuravam a verdade escondida. No tribunal, um segredo despedaçou as certezas de todos. A paternidade de Gabriel, um mistério cruel que fez lealdades estremecerem, amizades ruírem e corações sangrarem. Marina, no meio do turbilhão, descobriu que estava grávida de novo. Um momento de luz que ameaçava tudo, ou tudo que ela amava. No fim desse primeiro capítulo, Rafael e Bianca se encaram. O ar carregado de dor, raiva e passado. O juiz está prestes a entregar uma sentença que pode destroçar a família que, entre tantas lágrimas e lutas, eles ainda tentavam construir. A dúvida não se desfaz no ar. Tudo pode mudar ou cair por terra. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa
aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael e Bianca se encararam. A tensão cortava o ar como uma lâmina afiada. O juiz tinha a expressão séria, prestes a proferir uma sentença que poderia mudar tudo. Mas, antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, um grito ecoou pelo tribunal. Pare! A voz era de uma mulher que ninguém esperava ver. Todos se viraram para a porta, onde uma figura conhecida para alguns, mas estranha para outros, se destacou na entrada. Era Clara, a irmã de Bianca, vestida de forma simples, mas com uma determinação nas feições que espelhava desespero. Clara, Bianca sussurrou, mais surpresa do que aliviada. Estou aqui para contar a verdade sobre Gabriel, disse Clara, avançando com passos firmes, mas hesitantes, enquanto o murmúrio se espalhava pelo tribunal como faíscas. Marina, segurando Gabriel nos braços, sentiu um frio na espinha, como se o chão sob seus pés fosse uma ilusão prestes a se desfazer. Rafael parecia perplexo. O que Clara poderia revelar? Você não pode fazer isso, Clara, Bianca gritou. Seu rosto uma mistura de choque e raiva. Isso não é hora nem lugar. É exatamente por isso que é preciso ouvir, Bianca. Essa criança não é do jeito que você pensa. Clara se virou para Rafael, lágrimas nos olhos. Gabriel ele é seu filho, Rafael, não apenas de Bianca. As palavras vibraram no ar como um trovão. Um silêncio profundo tomou conta do tribunal. Todos os olhos estavam fixos em Rafael, que não conseguia processar o que acabara de ouvir. Um filho, seu filho. Era como se a realidade estivesse se rasgando diante dele. Marina, sentindo o coração acelerar, olhou para Gabriel. O rostinho sereno da criança agora parecia ser o fulcro de uma tempestade que se aproximava. Dúvidas e medos invadiram sua mente, enquanto suas mãos tremiam levemente ao redor do bebê. Você está maluca, Clara. Isso é um absurdo. Bianca insistiu, mas sua voz tremia. E ela sabia que sua confiança estava desmoronando. Não é um absurdo. Lembra do que aconteceu no passado? Lembra da noite em que você não estava em casa? Rafael e nós nos encontramos. E naquela noite eu engravidei. E quando eu soube, você estava sozinha com ele e eu não tive coragem de contar. Clara sacudiu a cabeça, a verdade escorrendo como uma fonte liberada. Rafael a olhou com um misto de ódio e compaixão. Poderia proceder. O murmúrio da audiência começou a aumentar, como se cada palavra de Clara reavaliasse a vida de todos ali presentes. Marina sentiu o nó em seu peito apertar. Ela olhou para Gabriel, aquele pequeno ser que agora parecia entender mais do que todos ali. O que isso significava para ela? O que isso significava para Rafael e Bianca? Para Clara, que tentava fazer o certo, mas que agora parecia cercada por um mar de dúvidas. E então a porta do tribunal se abriu de novo. Um oficial entrou apressado, segurando um documento com uma expressão de urgência. Desculpe interromper, mas recebemos informações que mudam tudo sobre a custódia de Gabriel. As palavras pairaram no ar, uma nova onda de suspense envolvendo todos. Os olhos se voltaram para o oficial, esperando que uma nova reviravolta não os deixasse ainda mais perdidos. Marina sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia acontecer? O pesadelo estava apenas começando. Desculpe interromper, mas recebemos informações que mudam tudo sobre a custódia de Gabriel. As palavras do oficial reverberaram no tribunal, trazendo uma tensão nova no ar.
Marina sentiu um frio na espinha, enquanto a audiência contorcia-se como uma corda prestes a romper. Rafael e Bianca trocaram olhares de desespero. O murmúrio se transformou num zunido, a expectativa quase palpável. O juiz esperou, as mãos cruzadas sobre a mesa. Mas a gravidade do momento parecia tão frenética quanto um coração em acelerada palpitação. É sobre o passado de Gabriel, continuou o oficial ofegante. Temos novos documentos que revelam uma conexão muito mais profunda entre ele e Rafael. Todos na sala prenderam a respiração. Clara, em pé, hesitava. O que mais poderia ser revelado? O ar carregava um peso insuportável. O que você está dizendo? Bianca disparou, os olhos arregalados. Quem é esse Gabriel para você? A tensão crescia. Marina, segurando Gabriel nos braços, quase podia sentir a agitação da multidão ao seu redor. O menino olhava curioso, como se percebesse a tempestade à sua volta. O oficial puxou um envelope do bolso, um sorriso nervoso escapando de seus lábios. Eu tenho um teste de DNA, começou a explicar. Olhos fixos em Rafael. Ele foi feito em segredo, e os resultados revelam que Gabriel não é só seu filho. Ele tem outra ligação com alguém aqui. Rafael palideceu. O que você quer dizer com outra ligação? A voz dele tremia, quase perdida em meio ao caos que se formava. Então, antes que o oficial pudesse responder, o tribunal foi invadido por uma figura inesperada. Uma mulher alta, com uma postura altiva que atraiu todos os olhares. Era Luísa, a mãe de Marina. Seu olhar estava carregado de determinação, mas também de um desespero profundo. Não, você não pode fazer isso, Luísa. Bianca gritou, claramente tomada pela revelação. Escutem, Luísa exclamou, a voz ecoando nas paredes do tribunal. Eu sou a verdadeira mãe de Gabriel. Ele é meu filho, e a verdade deve ser revelada agora. Um silêncio mortal se abateu. Marina ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. O que ela acabara de ouvir? A dor no peito se intensificou. As palavras de sua mãe parecendo um golpe direto. O que isso significava para ela? O que significava para Gabriel? Rafael ficou boquiaberto. Como você pôde fazer isso? Nunca me contou, Luísa. Estávamos prestes a descobrir o que estava acontecendo. E você aparece agora? Porque eu não podia mais ficar em silêncio, Luísa respondeu, com lágrimas prateadas escorrendo pelo rosto. Você merece saber a verdade. Gabriel não é apenas um filho de um amor perdido. Ele é o filho que eu tive com você, Rafael. As peças se encaixavam de forma trágica. Um quebra-cabeça desfeito, revelando a imagem mais sombria. Marina olhou para Gabriel, suas mãos agora tremendo mais que antes. O que isso significava para o seu futuro? Havia algo mais além de laços sanguíneos em jogo. O juiz finalmente se recuperou, a expressão dele inerte. Ele passou a olhar entre os rostos em conflito, como se fosse um artista, observando a cena de sua própria tragédia. Eu preciso de um momento para entender essa nova informação, ele respondeu, fazendo uma pausa, absorvendo a profundidade do caos. E assim, a sala ficou em silêncio, todos perdidos nas suas próprias tempestades internas. Os murmúrios começaram a crescer de novo, uma onda de especulação, tomando conta da audiência. Marina sentiu a pressão aumentar, a ponta da língua dormente, o peito apertado. Você não pode fazer isso, mãe. Esse bebê não é seu. 1000 pensamentos varreram a mente de Marina. A conexão que ela havia construído parecia estar desmoronando.
A batalha pela custódia estava apenas começando, e nada parecia seguro. O que mais poderia vir à tona? O pesadelo estava apenas começando. O juiz se recuperou, mas a tensão no ar só aumentava. As palavras de Luísa ecoavam, e todos os olhos se voltaram para ela. Marina tremia, o desespero se espalhando por seu corpo. Como isso poderia ser verdade? O que isso significava para seu futuro e para Gabriel? Você não pode ser a mãe dele. Bianca gritou, a voz fina quase em choque. Sempre esteve ausente. Mas Luísa não retrocedeu. Eu não tinha escolha. Estava tentando proteger a minha família, a nossa família. Ela olhava para Rafael, buscando seu impedimento, mas ele parecia perdido. Gabriel é o nosso filho, Rafael, e eu não vou deixar você tirar ele de mim de novo. O tribunal já estava um caos. As pessoas murmuravam, olhares trocados, sussurros de incredulidade preenchendo o espaço. Marina sentiu o nó na garganta se apertar. Gabriel era mais do que uma criança. Ele era um símbolo de tudo o que ela sempre desejou e temia. E então, no meio de toda a confusão, um outro oficial entrou, segurando um documento. Sala ficou em silêncio novamente. Desculpe interromper, mas há outro ponto que deve ser considerado. Ele entregou o papel ao juiz, que agora parecia ainda mais sério. Recebemos informações adicionais sobre a filiação de Gabriel. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, a voz carregada de tensão. O coração de Marina disparava enquanto ela segurava Gabriel mais perto, como se isso pudesse protegê-lo de qualquer coisa. O oficial respirou fundo. Os testes de DNA revelaram que Gabriel não é apenas filho de Rafael. Ele possui uma ligação com outra pessoa que está prestes a entrar nesse tribunal agora. A porta se abriu com força e uma figura familiar entrou. Era a avó de Gabriel, Maria, mãe de Luísa. O olhar dela era intenso, cheio de desespero e determinação. Eu não poderia ficar em silêncio mais tempo. O que está acontecendo aqui é uma grande mentira. Maria, o que você está fazendo aqui? Luísa perguntou, confusa. Isso não é seguro. Não é seguro? Você quer que eu fique calada enquanto a verdade é distorcida? Eu sei o que aconteceu, e Gabriel é a chave para tudo isso. Maria caminhou em direção ao juiz, o olhar firme. Que verdade? Rafael questionou, a voz quase rouca. Gabriel não é apenas filho de Rafael ou Luísa. Maria hesitou, a sala toda suspensa. Ele tem uma linhagem que vai muito além do que vocês conhecem. Seu pai é um homem poderoso. E a história de Gabriel é muito mais complexa do que uma simples disputa de custódia. Ele pertence a uma família que não irá deixar que simplesmente o tratem como uma peça de xadrez em um jogo. O murmúrio aumentou, a agitação se espalhando. Marina tentava entender as ramificações das palavras de Maria. O que mais estava escondido? O que aquilo significava para Gabriel, para sua segurança? Você estava com ele no dia do seu nascimento. Não estava. Maria olhou diretamente para Luísa, com um ódio misturado com dor. Foi você quem entregou tudo. Agora, prepare-se para arcar com as consequências. A sala estourou em vozes, interjeições, o desespero se transformando em um clamor. A fúria de Bianca, a confusão de Rafael, o desespero de Luísa. Marina, no meio de tudo isso, abraçou Gabriel com força, como se o mundo estivesse desmoronando. Calem-se! Preciso de ordem! O juiz gritou, mas suas palavras perderam-se no caos. As verdades e mentiras estavam entrelaçadas, e cada revelação tornava a situação ainda mais tensa. Entre olhares confusos e sentimentos à flor da pele, Marina sentiu que a tempestade estava apenas começando. As perguntas se multiplicavam.
Quem seria realmente o pai de Gabriel? E qual era o segredo que ameaçava destruir tudo? Com o coração disparado, Marina se perguntava que outras verdades ainda estavam escondidas, esperando o momento certo para serem reveladas. O que mais poderia acontecer naquela sala agora? O juiz se recuperou, mas a tensão no ar só aumentava. As palavras de Luísa ecoavam e todos os olhos se voltaram para ela. Marina tremia, o desespero se espalhando por seu corpo. Como isso poderia ser verdade? O que isso significava para seu futuro e para Gabriel? Você não pode ser a mãe dele, Bianca gritou, a voz fina, quase em choque. Sempre esteve ausente. Mas Luísa não retrocedeu. Eu não tinha escolha. Estava tentando proteger a minha família, a nossa família. Ela olhava para Rafael, buscando seu entendimento, mas ele parecia perdido. Gabriel é o nosso filho, Rafael, e eu não vou deixar você tirar ele de mim de novo. O tribunal já estava um caos. As pessoas murmuravam, olhares trocados, sussurros de incredulidade preenchendo o espaço. Marina sentiu um nó na garganta se apertar. Gabriel era mais do que uma criança. Ele era um símbolo de tudo que ela sempre desejou e temia. Uma onda de emoção tomou conta de todos ali. Rafael balançava a cabeça em descrença. Isso não pode ser verdade. E então, no meio de toda a confusão, um outro oficial entrou, segurando um documento. A sala ficou em silêncio novamente. Desculpe interromper, mas há outro ponto que deve ser considerado. Ele entregou o papel ao juiz, que agora parecia ainda mais sério. Recebemos informações adicionais sobre a filiação de Gabriel. As palavras pareciam explodir no ar. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, a voz carregada de tensão. O coração de Marina disparava enquanto ela segurava Gabriel mais perto, como se isso pudesse protegê-lo de qualquer coisa. O oficial respirou fundo. Os testes de DNA revelaram que Gabriel não é apenas filho de Rafael. Ele possui uma ligação com outra pessoa que está prestes a entrar nesse tribunal agora. A porta se abriu com força e uma figura familiar entrou. Era Maria, a avó de Gabriel, mãe de Luísa. O olhar dela era intenso, cheio de desespero e determinação. Eu não poderia ficar em silêncio mais tempo. O que está acontecendo aqui é uma grande mentira. Maria, o que você está fazendo aqui? Luísa perguntou, confusa. Isso não é seguro. Não é seguro? Você quer que eu fique calada enquanto a verdade é distorcida? Eu sei o que aconteceu, e Gabriel é a chave para tudo isso. Maria caminhou em direção ao juiz, o olhar firme. Que verdade? Rafael questionou, a voz quase rouca. Gabriel não é apenas filho de Rafael ou Luísa. Maria hesitou, a sala toda suspeita. Ele tem uma linhagem que vai muito além do que vocês conhecem. Seu pai é um homem poderoso, e a história de Gabriel é muito mais complexa do que uma simples disputa de custódia. Ele pertence a uma família que não irá deixar que simplesmente o tratem como uma peça de xadrez em um jogo. O murmúrio aumentou, a agitação se espalhando. Marina tentava entender as ramificações das palavras de Maria. O que mais estava escondido? O que aquilo significava para Gabriel, para sua segurança? Você estava com ele no dia do seu nascimento, não estava? Maria olhou diretamente para Luísa, com um ódio misturado com dor. Foi você quem entregou tudo. Agora, prepare-se para arcar com as consequências. A sala estourou em vozes, interjeições, o desespero se transformando em um clamor. A fúria de Bianca, a confusão de Rafael, o desespero de Luísa. Marina, no meio de tudo isso, abraçou Gabriel com força, como se o mundo estivesse desmoronando. E então, como se o destino tivesse planejado o momento perfeito,
As luzes do tribunal piscaram e, de repente, as portas se abriram com um estrondo. Um homem alto, com uma presença imponente, entrou. O murmúrio se transformou em silêncio absoluto. Ele estava vestido de forma elegante, mas sua aura exibia poder e controle. Todos se viraram para ele. "Quem é você?" A voz do juiz ressoou, mas ninguém parecia se importar. A tensão no ar parecia elétrica. O homem caminhou até o centro da sala, seus olhos fixos em Rafael. "Eu sou Tiago, da família Almeida, e tenho algo importante a dizer sobre Gabriel." As palavras dele cortaram como uma faca. O choque se espalhou, e os rostos se tornaram pálidos. Tiago, da família que dominava o mundo dos negócios e tinha influência por toda a cidade. Um sussurro percorreu a audiência. "Gabriel é meu filho." A afirmação chocou a todos. Marina sentiu a terra tremer sob seus pés. Como isso poderia ser? A revelação deixou todo mundo em estado de choque. "Você está mentindo!" Bianca gritou, mas a dúvida já começava a se infiltrar nas mentes ali presentes. "Os testes de DNA provam. A conexão de Gabriel vai muito além do que vocês sabiam." Tiago deu um passo à frente. A confiança em seu olhar era inabalável. "E não apenas isso. Há uma herança que está em jogo. Ele é parte de algo muito maior." Marina segurou Gabriel com força, um pânico crescente se apoderando dela. O que mais estava escondido? A história estava se transformando em um pesadelo. Que outras verdades ainda estavam escondidas, esperando para serem reveladas. O pesadelo estava apenas começando. O juiz se recuperou, mas a tensão no ar só aumentava. As palavras de Tiago ainda pairavam entre todos, como uma tempestade prestes a eclodir. Marina segurou Gabriel mais perto, sentindo seu coração disparar. A sala estava em choque, e cada integrante da audiência parecia olhar ao redor, tentando absorver a gravidade da situação. Como isso é possível?" Rafael balbuciou, seus olhos fixos em Tiago, misturando incredulidade e raiva. A tensão crescia. O murmúrio da multidão tornava-se cada vez mais forte, como se a sala estivesse prestes a explodir. "Os testes de DNA são claros. Ele é seu filho, Rafael. E eu sou mais do que isso. Eu sou seu verdadeiro pai e vou lutar por ele." Tiago declarou, a voz firme, como se o chão sob seus pés fosse inabalável. Todos ali estavam perplexos. O que ele queria dizer com verdadeiro pai? "Isso é maluco!" Bianca gritou, agora em pé, sua fragilidade se transformando em fúria. "Você não pode simplesmente aparecer e reivindicar o que não é seu." Antes que Tiago pudesse responder, outro grito ecoou pela sala. "Parem tudo!" Era uma mulher que estava na porta, ofegante, com um olhar aterrorizado. Era Vanessa, a melhor amiga de Marina, que tinha sido pregada num silêncio aterrorizante nas últimas horas, mas que agora parecia determinada. "Você não sabe de nada, Tiago. A verdade é muito pior do que você imagina." Vanessa gritou, o corpo tremendo. A pesada cortina da sala parecia selar um segredo aterrador que, uma vez exposto, apenas traria mais dor. "Do que você está falando?" Tiago virou-se, seu semblante agora confuso. A sala estava em um frenesi. O murmúrio de incredulidade se intensificou. "Gabriel, ele não só é filho de Rafael. Ele é fruto de uma história que vai muito além de vocês." O olhar de Vanessa se conectou com Marina por um instante. Uma troca silenciosa que dizia que o pior ainda poderia estar por vir. Marina sentiu um frio na espinha. O coração dela pulsava forte, e a sensação de que chão estava desmoronando surgiu novamente. "O que você quer dizer, Vanessa?" Marina sussurrou, embora soubesse que não queria ouvir o que viria a seguir. "Vocês todos estão tão preocupados com a custódia que se esqueceram de uma coisa essencial.
A verdade sobre o nascimento de Gabriel. A noitada que se seguiu ao festival de primavera. Rafael e Luísa estavam juntos. Mas houve outro que também teve seu papel nesse enredo. O rosto de Vanessa estava pálido, mas seu tom era firme. O verdadeiro pai de Gabriel, o verdadeiro pai é um homem que nunca esteve aqui. Um homem que não pode ser nomeado e que se esconde em sombras. Alguém de quem muitos têm medo. O tribunal parecia agora um campo de batalha emocional. O silêncio tomou conta. As palavras de Vanessa reverberaram na mente de todos. Era como se um sussurro fantasmagórico passasse pela sala, trazendo pavor. Um pai oculto que poderia mudar completamente tudo. Quem? Rafael insistiu, agora com uma expressão que misturava raiva e temor. Você está dizendo que existe alguém mais? Sim, alguém da família Almeida, mas não Tiago. É outro membro, um que guarda segredos muito mais profundos e tenebrosos. Vanessa ofegava, lágrimas escorrendo enquanto ela falava. O clima se tornou sufocante, e a pressão nas mentes da audiência era palpável. Não, isso não pode ser verdade, Luísa gritou, a voz dela ressoando como um eco de desespero. Você está mentindo. Pergunte a ele. Pergunte ao verdadeiro pai. Vanessa virou-se e todos os olhares estavam fixos em Tiago. Ele parecia tenso, a mansidão se transformando em um olhar inquieto. O juiz, mesmo visivelmente confuso, tomou uma postura autoritária. Peço calma. Isso não é lugar para dramatizações. Precisamos de provas. Precisamos de evidências. Quando o advogado de Tiago se levantou, ele olhou para os presentes, todos ainda processando a bagunça de informações. E no instante em que se preparava para falar, o sutil toque de um celular começou a tocar no bolso de Vanessa. O queixo dela caiu ao ver a tela iluminando o rosto, enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. É uma mensagem. Mais informações, detalhes sobre Gabriel. O pânico açoitou o tribunal. Vanessa olhou para Gabriel em seus braços, o pequeno inconsciente do turbilhão que o cercava. Nesse momento, a sala silenciou. Um novo mistério pairava no ar, deixando todos ofegantes. Quem era o verdadeiro pai? Que verdades ainda estavam enterradas no passado que explodiriam como uma bomba? O pesadelo estava apenas começando. O juiz olhou para o oficial, confuso, enquanto o murmúrio de vozes aumentava. Marina estava paralisada, segurando Gabriel com tanta força que suas mãos tremiam. O coração dela batia descompassado. O que mais poderia ser revelado? Perguntava-se, o medo começando a se misturar à confusão. Isso não faz sentido, Rafael exclamou, seu rosto pálido, incapaz de processar a avalanche de informações. Havia um nó na garganta de todos, um silêncio pesado como aço. Precisamos de mais esclarecimentos, precisamos da verdade. O juiz insistiu, sua voz cortando a tensão com força. Mas não deu tempo para mais perguntas. A atenção de todos se voltou rapidamente para Vanessa, que agora olhava para o celular com uma expressão de horror. É uma mensagem, uma chamada. É do médico. As palavras saíram de sua boca em um sussurro tenso, a urgência em seu olhar, falando mais alto que sua voz. Do médico? Que médico? Tiago perguntou, intrigado. Ele se aproximou, o semblante sério. De que você está falando? Do médico que esteve na maternidade quando Gabriel nasceu. Ele pode ter informações cruciais. O desespero de Vanessa crescia, e todos pareciam esperar por uma resposta que poderia mudar tudo. Dê-me esse celular, Rafael gritou, estendendo a mão, mas Vanessa hesitou, encolhendo-se, a culpa pesando sobre ela. Você pode estar ocultando algo. Não estou, eu só preciso saber o que isso significa. As palavras dela estavam repletas de ansiedade, mas o tom exigente de Rafael a fez recuar.
Mas antes que qualquer um pudesse protestar, Vanessa respirou profundamente e mandou a mensagem. Aqui, escutem, é o médico. Ele pode explicar mais. A sala estava cheia de murmúrios, rumores descendo como ondas, expectativa crescendo a cada segundo. Ela apertou o botão de viva voz. A voz do médico ecoou pela sala. Alô, estou falando. Com a família do pequeno Gabriel? Ele soou preocupado, tenso. Sim, somos nós. Vanessa respondeu hesitante, o celular tremendo em sua mão. O que você tem para nos dizer? Eu preciso que todos estejam prontos. O que vou revelar mudará tudo. Começou o médico, a gravidade em sua voz clara. O nascimento de Gabriel teve circunstâncias especiais. Todos estavam em silêncio. O ar estava pesado. A sala parecia escura, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Gabriel é especial. Há uma condição rara relacionada a ele. Que condição? Rafael gritou, a voz dele ecoando na sala. Fale logo! O teste de DNA que você mencionou, Tiago, não se refere apenas à paternidade. Ele revela que Gabriel não é simplesmente uma criança. Há questões maiores a serem consideradas. Seu DNA possui uma codificação genética altamente particular, algo que nunca antes havíamos visto em uma criança. Marina sentiu um calafrio percorrer a espinha. A sensação de que o chão tremia sob seus pés voltou com força. O que você está dizendo? O pânico misturava-se à confusão. Os olhares se cruzando como se buscassem respostas. Gabriel não é uma criança comum. Ele tem um potencial que pode ser perigoso ou extraordinário, dependendo das circunstâncias. E não só isso, mas a hereditariedade dele está ligada a uma família que tem um passado muito sombrio, continuou o médico, sua voz mais baixa. Um silêncio gélido varreu a sala. Todos olhavam um para o outro, e Marina segurou Gabriel perto, como se isso pudesse protegê-lo de revelações que não entendia. O que isso significa? Marina murmurou, mas ninguém parecia ter uma resposta. Significa que há pessoas que podem querer fazer mal a ele, que podem se aproveitar desse potencial. É algo que envolve muitas questões em termos de proteção e, possivelmente, uma disputa por controle. O médico esclareceu. A gravidade dela penetrando o coração de todos. Mas quem? Tiago exigiu. Você está dizendo que há gente que vai atrás dele? Sim, e é por isso que precisamos garantir sua segurança agora, o médico afirmou. Eles não vão parar até que tenham o que desejam. Você precisa agir rápido. Um novo caos se instaurou. Olhares petrificados. A sala parecia uma panela de pressão prestes a estourar. Marina sentiu a respiração faltar. O simples ato de segurar seu bebê agora carregava o peso de um futuro incerto. Precisamos fazer algo, Rafael gritou. E a crise na sala tornou-se palpável. Enquanto todos discutiam e debatiam freneticamente, uma sombra se moveu na porta. Uma figura imponente entrou, olhando diretamente para Gabriel. Era um homem com expressões frias, determinado, tão familiar, que fez o coração de Marina parar. Eu vim buscar Gabriel, disse ele, sua voz ecoando nas paredes do tribunal. As palavras afetaram todos como um trovão ribombando. O que aconteceria agora? Quem era aquele homem? E por que seu olhar dizia tanto? Marina piscou, estupefata, enquanto a sala se enchia de incertezas. As reviravoltas pareciam infinitas, e uma nova tempestade estava prestes a se formar. O pesadelo estava apenas começando. O homem parou no centro do tribunal,
seu olhar penetrante e fixo em Gabriel, o olhar que parecia rasgar a sala ao meio. Eu vim buscar Gabriel, ele proclamou, firme. O tempo pareceu congelar. Os murmúrios aumentaram e o clima estava elétrico. Marina sentiu o mundo girar, a respiração presa na garganta. Quem é você? Rafael se levantou, a raiva evidente em seu rosto. O que você quer com ele? Meu nome é Vinícius, e eu sou seu verdadeiro pai, Rafael. A revelação voou como um raio, iluminando-a sala com a claridade aterradora da verdade. Todos ficaram boquiabertos, e o murmúrio se transformou em um rugido de choque. Marina ficou paralisada, segurando Gabriel contra seu peito num reflexo instintivo. Um frio percorreu sua espinha. Como assim, verdadeiro pai? Ela mal conseguiu sussurrar a pergunta. O caos parecia deslocar a realidade. Sim, isso mesmo, Vinícius continuou, a confiança dele incomodando cada vez mais. Gabriel é fruto de uma noite que eu e Luísa passamos juntos, muito antes de você nascer, Rafael. E não só isso, mas eu tinha planos. Eu sabia que Luísa estava envolvida com você, mas o que eu não sabia era que você estava prestes a se tornar um dos homens mais poderosos da cidade. Os olhos de Luísa brilharam com desespero, mas não havia como voltar atrás. Vinícius, não faça isso, ela gritou. Mas as palavras dela pareciam ecoar em uma sala vazia. Os segredos que você guarda. Furioso, Rafael encarou Vinícius. Você está mentindo, é impossível. Mas a incerteza na voz de Rafael já revelava uma fissura no que ele acreditava ser verdade. Eu sou o homem que você teme, o homem que tem o poder e a influência que você nunca sonhou ter. Vinícius prosseguiu, um sorriso perturbador desenhado em seus lábios. E Gabriel, ele é minha conexão com você. Ele pode ser meu legado, uma ponte entre dois mundos. A tensão cresceu, absorvendo todos na sala. As feições do juiz mostravam desespero. O tribunal começou a se transformar em um circo de horrores humanos. Eu não posso permitir que isso aconteça, o juiz murmurou, sem saber como lidar com a montanha-russa de revelações. Então, antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta se abriu abruptamente e mais uma pessoa invadiu a sala, uma mulher com um olhar carregado de lágrimas, mas com uma determinação forte como ferro. Era Clara, a irmã de Bianca. Eu não podia ficar em silêncio, Clara gritou, a voz dela firme, fazendo todos se virarem. Vinícius é um mentiroso, ele não é o que diz ser. Clara, você não sabe o que está dizendo. Luísa retrucou. Desespero em sua voz, mas Clara continuou. Gabriel não é dele, ele é meu sobrinho. A verdade é que naquela noite havia mais pessoas envolvidas. E Vinícius, ele tem um passado que arrastou todos nós para esse pesadelo. Os rostos estavam preenchidos com espanto. As palavras de Clara soaram como uma bomba a cada orelha. Eu sei quem é o verdadeiro pai de Gabriel. A verdade é mais obscura do que todos imaginam. Não, o que você está insinuando? Vinícius estava perdendo a compostura, mas a expressão confiante estava se desfazendo aos poucos. Gabriel não é só um filho. Ele é um resultado de uma teia de manipulações e segredos que vão além do que podemos compreender. Clara gritou, as lágrimas correndo pelo rosto. E falar sobre isso agora pode custar a vida dele. A sala congelou. As palavras de Clara ecoando na mente de todo mundo. Marina sentiu o coração parar. Que verdade terrível estava prestes a ser desenterrada. O que mais está escondido? Ela pensou, segurando Gabriel como se isso pudesse proteger o bebê de uma revelação devastadora. O olhar de Vinícius se transformou em pura fúria ao encarar Clara, e a tensão era quase palpável.
Você não pode me deter. Mas posso. Clara se aproximou, com uma força inusitada. Você não tem ideia do que está colocando em risco. Chega, o juiz ordenou, mas já era tarde demais. A sala fervilhava em caos. Vinícius começou a se afastar, sua expressão de raiva substituindo qualquer vestígio de controle. Vocês vão entender. Não vão ficar impunes pela traição. E disparou porta fora, a reverberação de sua presença ainda presente, agora carregada com uma ameaça invisível. Marina lutou para processar tudo, a cabeça girando. Que tempestade estava prestes a engolir todos ali. A verdade dela, de Gabriel, de todos ao redor, se tornava uma pilha de cinzas. Uma possibilidade fervilhava na mente de todos. Qual seria o verdadeiro custo ao se desvendar os segredos que mantinham suas vidas unidas nas sombras? O que mais poderia ser revelado? A dor e o medo voltaram com força. O pesadelo estava apenas começando. Marina ainda estava em choque, segurando Gabriel com força, quando as palavras de Clara ecoaram na sala. A pressão aumentava. A atmosfera se tornava insuportável. A cada respirada dela, um peso descia como uma pedra no estômago. O tribunal parecia um campo de batalha, onde segredos e mentiras se entrelaçavam, e uma nova tempestade se aproximava. Você não tem ideia do que está dizendo, Luísa gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, revelando um misto de pânico e desespero. Rafael, abalado, olhou para o chão, sua mente trabalhando a 1000 por hora. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Foi então que o mais inesperado ocorreu. Estrondo e as portas do tribunal se escancararam. A figura imponente de um homem entrou, seus olhos negros como carvão. Era um rosto conhecido de muitos ali, mas que ninguém esperava ver naquele momento. Antônio! A voz de Vanessa se quebrou, e todos se viraram em uníssono. Era ele, o pai de Luísa, mas havia um ódio naquele olhar que antes não existia. O homem avançou rapidamente, um olhar de fúria moldado na expressão. Você deve prestar atenção, Clara. A verdade não é o que você pensa. Não, não pode ser. Clara sussurrou, como se estivesse prestes a desmaiar. Os murmúrios começaram novamente, crescendo em intensidade. Marina olhava para Gabriel, seu pequeno mundo, enquanto Antônio se aproximava com um olhar cortante. Gabriel não é uma criança qualquer. Ele é parte de um legado. E a verdade que você guarda, Luísa, eu não posso deixar você esconder. Antônio respirava pesadamente, sua presença exigindo atenção. A história que você queria apagar está prestes a ser revelada. Marina já não sabia se queria ouvir mais. A sala estava prestes a explodir em caos novamente. O que você está dizendo? Rafael gritou, a voz dele ecoando. Qual legado? O que você sabe sobre Gabriel? Eu sei muito mais do que todos vocês imaginam. Antônio afirmou, os olhos incendiados. Eis a verdade que nunca foi dito. Gabriel não é apenas filho de Rafael. Ele é o herdeiro de uma dinastia, algo que você nem sonhou em saber. E eu sou a única pessoa que tem o poder de garantir a segurança dele. O barulho se silenciou abruptamente. Ninguém conseguia acreditar. Todos ficaram paralisados, segurando a respiração. Clara, sob a tensão, deu um passo para trás. Um misto de terror e desilusão nos olhos. Você não pode estar falando sério. E por que eu não estaria? Antônio respondeu, um sorriso sombrio nos lábios. Tudo isso, todo esse jogo, foi para proteger Gabriel. E você, Luísa, estava apenas na linha de frente. Esse foi o seu erro. Antônio, você está perdido. Você não compreende o que está acontecendo. Luísa gritou, a voz dela implorando. Mas Antônio apenas segurou firme o olhar. Não,
O que você está perdendo de vista é que existe um mundo lá fora. Pessoas que desejam a força de Gabriel. Ele lançou um olhar afiado para todos no tribunal. Ele não é uma criança comum. E agora, vocês precisam decidir se vão protegê-lo ou não. O que está acontecendo? O juiz finalmente foi obrigado a intervir, sua voz tensa. Precisamos de evidências, não de gritos. E nesse momento de desespero, Marina sentiu algo no fundo do estômago. O que mais eles estavam escondendo? A verdade estava diante dela, mas ela era tão confusa que mal conseguia pensar. Precisamos desvendar isso logo, porque não posso perder mais tempo, Antônio finalizou. Seu olhar agora sobre Rafael. Você realmente acha que está no controle? Você tem um inimigo invisível em sua própria família. As palavras de Antônio ressoaram na sala como um trovão. Era um ataque, uma bomba, um divisor de águas. O tempo parecia parar. Marina sentiu o peso da verdade se aproximando, o terror de não saber quem podia confiar. Agora, tudo estava em jogo, e um novo nível de perigo se desenrolava diante dela. O silêncio era ensurdecedor. Todos pareciam estar esperando um colapso. O que haveria de vir a seguir? As consequências ainda estavam escondidas nas sombras, à espreita para se revelar. A dúvida e o medo baixaram como uma névoa espessa sobre todos. O pesadelo estava apenas começando. Um silêncio pesado pairava no tribunal. Marina sentia o coração acelerado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Gabriel aninhado em seus braços era tudo o que importava. As revelações continuavam a ecoar, mas o que estava em jogo agora era maior do que qualquer segredo familiar. O olhar de Antônio, cheio de fúria, e a tensão palpável na sala faziam o ar parecer cortante. Gabriel precisa de proteção. As informações sobre sua linhagem o tornam um alvo. Antônio gritou, seu tom urgente penetrando a confusão. Ele não é só um bebê. Ele é parte de uma história que muitos querem apagar. E o que você vai fazer para proteger meu filho? Rafael desafiou, a raiva tremendo em sua voz. Ele girou para encarar Luísa. Os olhos, agora, aflitos. Você sabia de tudo isso? Como você pôde me esconder? Porque eu estava tentando nos proteger, Rafael. Luísa respondeu, e seu desespero era claro. As lágrimas escorriam, refletindo uma dor profunda. Eu não sabia que tudo isso iria acontecer. Clara, em um canto, observava a cena se desenrolar, a expressão perdida entre o ódio e a compaixão pela irmã. Estamos todos em perigo, Luísa. Precisamos unir forças, não dividir. Sua presença trazia um senso de urgência. E então, a sala estourou em vozes. As discussões se intensificaram, e as emoções estavam à flor da pele. O juiz tentava restaurar a ordem, mas a situação estava fora de controle. Marina sentiu que o chão sob seus pés não era mais firme. Silêncio! Todos, por favor! O juiz clamou, sua voz firme se destacando no tumulto. As vozes diminuíram aos poucos, mas os olhares estavam cheios de tensão. Marina respirou fundo, tentando encontrar coragem. Escutem! Não podemos deixar que o passado nos divida. A única coisa que importa agora é Gabriel. Ele precisa de um lar seguro. Sua voz tremeu, mas o desespero a motivou a continuar. Vamos trabalhar juntos em vez de sermos inimigos. Todos se voltaram para ela. O murmúrio na sala começou a morrer, enquanto o olhar de cada um se fixava nela. O tempo pareceu parar. Se a linhagem dele for tão importante quanto você diz, precisamos proteger Gabriel. Não importa quem seja seu. Pai biológico. A tensão estava palpável. O olhar de Antônio se suavizou, e Rafael olhou para Marina, percebendo a verdade por trás de suas palavras. Talvez você tenha razão, Rafael admitiu, a voz mais calma agora.
Mas isso significa que teremos que enfrentar as consequências juntos. Justamente, Marina concordou, aliviada por ver um vislumbre de união. E se houver uma ameaça real, precisamos nos preparar. Não podemos deixar que Gabriel se torne uma peça em um jogo de poder. Antônio interveio, agora focado na segurança da criança, abandonando um pouco as rivalidades pessoais. Ficaram em silêncio, os semblantes sérios, cada um reconhecendo a gravidade da situação que enfrentavam. O tribunal se tornara um local de novas promessas, onde todos entenderam que apenas juntos poderiam proteger o futuro de Gabriel. Temos que ir, a segurança dele deve ser a prioridade, Clara sugeriu, olhando para todos com um senso renovado de propósito. E assim, em um movimento conjunto, eles se levantaram. Marina se sentiu mais leve, como se uma nova esperança estivesse emergindo. Porém, quando todos começaram a sair, o oficial do tribunal segurou a porta, uma expressão grave no rosto. Esperem, a verdade não é apenas sobre Gabriel. Eu tenho novidades que impactarão todos vocês. Marina ficou congelada, o coração disparando. O que mais poderia vir à tona? O pesadelo talvez não estivesse terminando. As incertezas ainda pairavam no ar. A caminho do desconhecido, Marina sentiu que o fio da vida e da verdade estava cada vez mais emaranhado. Mas uma coisa era certa: fariam tudo por Gabriel. A história estava longe de terminar, e antes que o público pudesse processar tudo o que havia ocorrido, uma voz suave ecoou: você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.